Por todo o mundo civilizado, o cerco está se fechando contra os abusos de autoridade dos pequenos tiranos dos tribunais da Brazuela. E falando nisso, você sabe qual a semelhança entre a República Presidencialista da Argentina, a monarquia constitucional da Espanha, o parlamentarismo da Itália e os Estados Unidos da América? Em todas essas democracias livres, espalhadas por diferentes continentes, a justiça já reconheceu a perseguição política no Brasil promovida pelo nosso Supremo Tribunal Federal sob a liderança do intocável ministro Alexandre de Moraes. Aliás, vejam só que coincidência. Nenhum país no mundo, até hoje, autorizou a extradição de jornalistas, manifestantes ou autoridades públicas investigados ou julgados nos processos judiciais tocados por Alexandre de Moraes. Em outras palavras, nenhum outro poder judiciário do planeta que tenha examinado os casos de forma independente e imparcial concordou com a legalidade das ordens e condenações impostas aos réus pelo xerife do Supremo. É por isso que o antigo diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, continua nos Estados Unidos. É por isso que o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, continua na Itália e a ex-deputada Carla Zambelli acaba de conquistar sua liberdade por lá. É por isso que o jornalista Oswaldo Eustáquio continua na Espanha. É por isso que os manifestantes do 8 de janeiro continuam na Argentina com status de refugiados políticos. Ou seja, alguém está muito errado nessa história. Ou a justiça de nações livres e democráticas espalhadas por 3 continentes, ou o nosso STF e seus porta-vozes na imprensa. Quem será que está com a razão? Moraes ou o mundo? Você decide, caro espectador, com cérebro. O fato é que, semana passada, Alexandre de Moraes sofreu uma derrota pessoal na justiça americana, que finalmente autorizou que o ministro fosse notificado por e-mail sobre um processo que corre contra ele há mais de um ano lá na Flórida, nos Estados Unidos. Ocorre que, por 457 dias, a burocracia brasileira blindou o ministro Moraes, atrasando os procedimentos e impedindo que a notificação chegasse pelos canais oficiais ao ministro do Supremo, que, obviamente, já sabia da existência do processo, amplamente noticiado pela imprensa e muito comentado nas redes. Após exaurir todos os caminhos possíveis e identificar esse esforço de blindagem por parte do Estado brasileiro, a justiça americana determinou que Moraes bebesse do seu próprio veneno e fosse oficialmente comunicado sobre seu processo pelo seu e-mail institucional de trabalho. A ironia do caso salta aos olhos. Esse é o mesmo procedimento e o mesmo e-mail que Moraes utilizava para dar ordens secretas de censura, ameaçar plataformas e notificar empresas americanas sobre ações judiciais no âmbito do STF. A diferença é que Moraes se utilizava desse expediente sem a devida previsão legal, como primeiro recurso, atropelando tratados internacionais, ritos processuais e, em muitos casos, a própria Constituição, a brasileira e a americana. Como esquecer daquele episódio em que Alexandre de Moraes notificou Elon Musk por um post em rede social, ou quando ele citou Eduardo Bolsonaro por edital, ou o pior dos casos, que foi flagrado em vídeo, a crueldade, a desumanidade da intimação de Jair Bolsonaro numa UTI de hospital, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia nas vísceras e era alimentado por sondas. Bom, agora quem terá de responder à justiça americana é Moraes, e o prazo já está correndo contra ele. O ministro terá 3 semanas para apresentar sua defesa, sob pena de ser julgado à revelia e condenado a uma indenização multimilionária pela justiça do país que controla o sistema financeiro global. Do outro lado da causa estará Martin De Luca, ex-promotor do Departamento de Justiça americano, sócio de um escritório especializado em litígios internacionais e advogado das plataformas Rumble e Truth Social, cujo maior acionista é ninguém menos que Donald Trump. Segundo o advogado, Moraes está sendo processado por censura extraterritorial, fora da jurisdição brasileira, pela imposição de ordens secretas contra plataformas americanas e contra o discurso livre protegido pela Constituição. É um diagnóstico idêntico àquele registrado pelo jornal Folha de São Paulo em seu editorial de abril de 2024. Aspas. O ordenamento impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Mas o ministro do STF, com decisões solitárias e inquéritos anômalos, conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, que seria o órgão competente, reinstituiu a censura prévia no Brasil.
Ordens secretas de Alexandre de Moraes proíbem cidadãos de se expressarem em redes sociais. As contas se apagam sem o exercício do contraditório nem razão conhecida. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, esse tipo de censura é ilegal e é uma vergonha que ela venha da Corte Suprema. Contudo, se as instituições brasileiras ainda não estão maduras o suficiente para responsabilizarem o ministro Alexandre de Moraes pelas suas transgressões em âmbito político e em âmbito penal, talvez possamos contar com a responsabilização civil e financeira do magistrado pelas mãos da justiça americana. Enquanto isso, Moraes segue na contramão do mundo livre e democrático, acompanhado do pior tipo de jornalista que existe, aquele que não luta pela liberdade de expressão.